Olá, nós somos alunas de Biomedicina do 4º período. Me chamo Roberta Lopes Salqueto, Gabriela Casoni da Silva, Júlia Domingo de Freitas, Anelisa de Almeida Ferreira, Lavínia Pisal Basilar. Hoje a gente vai falar sobre o parasito Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. E no nosso trabalho será abordado os temas epidemiologia, ciclo de vida, fisiopatogenia, sinais e sintomas, diagnóstico e prevenção. Olá, agora nós iremos falar sobre o ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Durante a picada, tripomastigotas são ingeridas, transformando-se em epimastigotas, porque nessa forma ele irá se adaptar melhor ao seu novo ambiente no hospedeiro invertebrado. Ele se reproduz, se multiplica e vai até o reto do inseto, transformando-se novamente em tripomastigota. Assim, a forma já fica pronta, só aguardando o hospedeiro se alimentar novamente. Quando o barbeiro encontrar um novo hospedeiro, ele irá defecar e urinar, chegando assim até a sua corrente sanguínea. E dessa forma, ele precisa estar pronto na forma tripomastigotas. Assim que coçamos, o parasita entra diretamente na corrente sanguínea, indo procurar de imediato uma célula para parasitar, necessitando estar escondido e protegido nela. Ele procura de imediato os fogócitos, pois lá nele ele fica preso dentro de um vácuo fogócito. Logo, um lisossomo cheio, repleto de moléculas, para destruí-lo, aparece e se funde, formando assim os fagolisossomos, que são transformados em amastigotas, que já servem como uma proteção para ele. Quando ele está pronto para ser ingerido, ele secreta uma substância que estoura esse vacúolo, ficando então em um local bem mais seguro. E assim, começa a se produzir e se multiplicar por divisão binária. Diferenciam-se em tripomastigotas, que se libertam dessas células e caem até a corrente sanguínea. Diferenciam-se em tripomastigotas, que se libertam dessas células e caem diretamente na corrente sanguínea, se espalhando para vários tecidos à procura de novas células para se parasitar. Assim, o Trypanosoma cruzi não precisa procurar apenas por células fagocitadas. Ele pode entrar em vários outros tecidos, como, por exemplo, células epiteliais, células musculares e células nervosas. Se esse hospedeiro for picado novamente por um barbeiro, essas formas tripomastigotas serão ingeridas, e assim o ciclo continuará fechado. Olá! Agora nós iremos falar sobre os aspectos epidemiológicos da doença de Chagas ou Trypanosoma cruzi. O Trypanosoma cruzi é encontrado em 2 continentes, o africano e o americano, sendo diferenciados em tripanossomíase africana e tripanossomíase americana. Na América Latina, de 12 a 14 milhões de pessoas são infectadas pela doença, contendo cerca de 30 mil novos casos e 10 mil mortes a cada ano. Esse elevado número gera uma grande preocupação para a saúde pública. No Brasil, aproximadamente 8 milhões de pessoas são portadoras da doença, em sua maioria na região norte, contendo 94% dos casos e atingindo principalmente homens da cor parda de 20 a 39 anos de idade. A OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, revela que apenas 10% dos casos são diagnosticados, o que também causa uma grande preocupação para a saúde pública. Uma das formas de prevenção da doença está diretamente relacionada ao modo de vida da pessoa, ao lugar que ela vive, porque moradias inadequadas, moradias precárias, contribuem para o surgimento do inseto vetor, que é o barbeiro. O barbeiro normalmente se esconde em colchões, camas, baús, fressas, buracos nas paredes. Também podem ser encontrados em currais, paiol, chiqueiro, galinheiro. Eles ficam escondidos durante o dia e se tornam ativos durante a noite, que é quando eles saem para se alimentar do sangue dos mamíferos, entre esses os humanos. E agora eu vou apresentar sobre os sinais e sintomas da doença de Chagas, que é dividida em 3 fases. A fase aguda é caracterizada pelo sinal de chagoma, romana e a inchaço nas pálpebras.
Já a fase crônica assintomática é chamada de forma indeterminada porque pode durar de 10 a 30 anos e é caracterizada pela ausência de sinais e sintomas e o exame positivo nos exames sonorológicos. Por último, a fase crônica sintomática. Ela se manifesta após anos da doença assintomática. Está relacionada ao sistema cardiovascular e digestório. Ela leva a alterações no miocárdio, esôfago e cólon. Assim, é dividida em forma cardíaca e digestiva. Eu vou falar da fisiopatologia da doença de Chagas. Essa doença que é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Ela afeta principalmente o coração e o sistema digestivo. Ela acontece entre duas fases. A fase aguda, que é quando o parasito entra no seu corpo, o hospedeiro é infectado e começam os primeiros sintomas, como febre e mal-estar. Quando essa doença não é descoberta e na fase aguda não é tratada, evolui para a fase crônica. E lembrando que ela pode não ser descoberta porque os sintomas são muito parecidos com, por exemplo, de uma gripe, então pode ser confundida. Evolui para a fase crônica, que é definida em duas fases, determinada e indeterminada. A indeterminada é quando o hospedeiro fica assintomático por anos ou até a vida toda. A determinada acontece quando o hospedeiro começa a apresentar sintomas mais graves, como problemas de coração e no trato digestivo, que, como eu disse, é onde o parasito atinge principalmente. O diagnóstico precoce da doença é essencial para a doença não poder evoluir para a fase crônica. Mas se acontecer de não ser diagnosticado logo na fase aguda, mas sim na fase crônica, temos métodos de diagnóstico para as duas fases. Na fase aguda, é mais comum os métodos diretos, como a gota espessa ou esfregaço sanguíneo, que são feitos através de microscópios em que identificam o parasita no nosso sangue. Já na fase crônica, são usados diagnósticos de métodos indiretos, que são como o diagnóstico, a hemocultura e o mais usado de todos, que é o ELISA, o método ELISA, que identifica anticorpos contra o Trypanosoma cruzi no nosso corpo. E em casos de complicações, quando está na fase crônica determinada, que atinge sistema cardíaco, sistema digestivo, são pedidos também eletrocardiograma, exame do tórax, para ver como está essa pessoa e o que precisa a mais para o tratamento dela. Como medidas de controle e profilaxia da doença de Chagas transmitidas pelo parasita Trypanosoma cruzi, podemos começar inicialmente citando o uso de repelentes pela população, de 2 a 3 vezes ao dia, principalmente em regiões onde a manifestação do vetor é abundante. Então, manter a reaplicação dos repelentes se torna necessário. Uma outra medida é evitar com que o vetor entre e se instale nas residências. Então, manter a casa limpa, organizada, ter a presença de inseticidas também para a aplicação, manter nas janelas a presença das telas, se faz necessário, para evitar com que ele entre e se propague ali na região. A conscientização da população também é um fator necessário, informando as formas de contaminação, os cuidados e buscar atendimento médico imediatamente em casos de sintomas associados. Sendo o dever do médico acompanhar aquele paciente, acompanhar o tratamento do paciente, acompanhar as queixas do paciente em caso de diagnóstico confirmado. Uma outra forma de contaminação é a contaminação por alimentação. Então, os alimentos eles devem estar devidamente cozidos e embalados para evitar com que a
contaminação seja realizada pela alimentação. Essas são algumas formas de controle e profilaxia da doença de Chagas, importantíssimas a serem instaladas, na população para termos um controle e evitar, sim, a propagação da doença.